Nós vamos abrir nossas Bíblias em primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 12, diz assim: Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizer mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Amém. Vamos orar? Senhor, dá-nos o privilégio de ouvir a tua voz. Senhor, dá-nos o privilégio de sermos sondados pelo teu Espírito de tal maneira que sejamos convencidos por tua palavra nesta noite. Ó Pai, dá-nos o privilégio de sairmos daqui com decisões tomadas quanto às nossas vidas, para que vivamos melhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema: o amor como estilo de vida. Estilo de vida, qual é o seu estilo de vida? Hoje em dia fala-se bastante sobre isso, né? Tem gente que, como estilo de vida, ele não come carne mais, é vegetariano. Tudo bem? Outros, como estilo de vida, eles são minimalistas. Vivem com suficiência, mas tendo o mínimo que necessitam. E assim vai. Naquela época em que Pedro escreve esta carta, a igreja cristã estava sofrendo uma perseguição já. Muitos estavam chorando, perdendo pessoas queridas e amadas. E naquele instante o apóstolo Pedro sabia que o caldo iria engrossar, que a situação ficaria mais difícil do que já estava. E ele então vai escrever para estas pessoas daquela igreja para dar-lhes esperança e vai sugerir um estilo de vida para eles. Nós hoje vivemos em um tempo muito diferente, com costumes diferentes e tudo mais, porém, podem ter certeza de que as coisas devem piorar naquilo que já são ruins no nosso entorno. Isso em Campo Grande, no Brasil e no mundo afora. Qual deve ser o nosso estilo de vida? O nosso estilo de vida deve ser o estilo com amor. E aqui nós temos 4 princípios muito simples que eu quero que a gente aprenda nessa noite. Primeiro deles, o que a igreja deveria ser? Porque aqueles crentes, aqueles cristãos perguntavam isso. Qual deveria ser a identidade da igreja? Como que deveria agir diante da realidade deles lá? Sejam cheios de compaixão uns pelos outros, Pedro diz. No desenrolar da vida, precisamos, de fato, nos importar com o próximo. Precisamos, de verdade, nos incomodar com os sofrimentos do próximo, sermos simpáticos, ajudar os que precisam e estão próximos de nós. E, tratando-se de igreja, Pedro vai dizer: nós somos irmãos em Cristo. Considerem isso verdadeiramente. De tal maneira que o apóstolo Paulo ele vai dizer: quando a situação ficar difícil, você socorra primeiro os da fé, os irmãos em Cristo. Amem uns aos outros de fato como irmãos. Olha, o irmão de sangue, de vez em quando, pensam diferente, não pensam? Os irmãos de sangue, de vez em quando, até discutem, não discutem? E se na família de vocês elas forem normais, as suas famílias, como a minha, de vez em quando sai até uns pé do ouvido lá.
Saía, pelo menos, quando eles eram mais novos, né? Irmãos de sangue. Então, gente, a igreja não é o lugar perfeito. A igreja é o lugar perfeito para você adorar a Deus, para que eu venha aqui adorar a Deus, para que nós possamos fazer muitas coisas boas juntos. Mas, de vez em quando, pode ser que o Natan não se entenda muito bem com a Simone num determinado assunto. E assim por diante, todos nós aqui. Vejam, a igreja existe, elasticidade na igreja para que nós possamos fazer muitas coisas de modo diferentes. Oh, a Letícia chegou ali em mim e falou: Pastor, eu trouxe umas flores para colocar na mesa. Se eu for colocar lá agora, vai atrapalhar alguma coisa? Claro que não. Olha como que ficou bonita a mesa. Olha lá, ó, um jeito que ela foi tocada no coração para deixar mais bonita a mesa de Santa Ceia. A Simone faz o possível para deixar essa mesa bonita. É assim no corpo de Cristo. Nós todos podemos e devemos ajudar, mas amando-nos de verdade uns aos outros. E aí, gente, eu e vocês precisamos fazer uma oração necessária. Senhor, me dê sabedoria para amar a Dona Ruth, para amar a Evelyn, para amarmos uns aos outros de verdade, termos paciência uns com os outros, termos interesse uns pelos outros. Senhor, me ajuda a enxergar de fato cada um aqui como meu irmão em Cristo. Mostrem, diz Pedro, misericórdia e humildade. Precisamos apreciar o perdão e a misericórdia, gente. Sabem por quê? Nós, quando nos achegamos a Cristo, a primeira grande coisa que descobrimos é o tamanho do perdão que Ele trouxe para a nossa vida. Todos nós aqui somos pecadores. Todos nós aqui, segundo a Bíblia, estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Todos nós aqui estávamos fora do corpo de Cristo, longe de Deus. E em Cristo, com muito amor, perdão e misericórdia, nós fomos aproximados. Jesus disse mais. Evangelho de João 13:35, Jesus disse: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Não é o seu dízimo que prova que você é discípulo. Não é a sua roupa, não é o seu carro, não é você falar bem ou falar mal. Não é. É o amor. É o amor. É a pessoa, quando vir aqui na nossa igreja, se sentir amada. É quando nós estivermos trabalhando e em contato com outras pessoas, as pessoas sentirem-se amadas por nós. Aí elas vão falar: esse é um verdadeiro cristão, é uma verdadeira cristã. Se no passar dos dias e das dificuldades que enfrentamos estivermos unidos no amor, isso será visto como verdadeiro amor. Isso será visto como verdadeiro sal da terra, verdadeira luz do mundo, que foi para isso que Jesus nos chamou. Segundo o ensino, segunda verdade, como a igreja deveria reagir ao se deparar com a perseguição, o sofrimento, as afrontas? Qual deveria ser a reação da igreja? Aquele povo cristão do primeiro século, gente, nós temos que nos lembrar que não existia igreja cristã. E eles foram muito afrontados. Quando sai do cristianismo judaico para os primeiros judeus que se convertem e vai para o mundo dos gentios, a igreja começa a surgir com uma grande força, mas algo totalmente estranho àquela época. Era novidade, aquilo não existia. Para nós, hoje, quando olhamos para trás, parece que era algo conceituado, não era, era algo novo. Pedro vai dizer: reajam da seguinte forma: nunca retribuam mal por mal. É difícil, né? Ah, é difícil, mas a pessoa pisa no pé da gente, véio. A pessoa bate o carrinho do supermercado no carro da gente, outro bate o carro dele no carro da gente. E assim por diante. É difícil. E esse momento realmente é o mais difícil. Desejo, a raiva. Nós temos raiva, o ser humano tem às vezes, né? E no ímpeto, o mal nos leva à dúvida. A gente às vezes tem vontade de fazer o mal. Pedro vai falar nem insulto com insulto. Alguém te xinga, alguém
traz uma ofensa muito grande contra você, retribua com uma bênção. É claro, gente, que eu estou falando aqui de um modo inteligente, para que a gente perceba o seguinte: naturalmente, se alguém infringir a lei do nosso país, todos nós temos como recorrer a isso juridicamente. Eu não estou falando disso, mas é o conviver na comunidade cristã, o conviver na cidade que a gente mora. Como é que a gente vai reagir? Não faça a mesma coisa. Esse negócio de, ó, falou comigo, bateu, levou. Isso não é para o cristão. Pedro fala, retribua com uma bênção. Abençoa aquela pessoa. A igreja de hoje, ela deve se preparar, porque a gente tem diante de cada um de nós tempos difíceis, gente. Não se iludam. A igreja do primeiro século ela foi muito perseguida. Os cristãos são perseguidos no mundo hoje. Nós estamos em um país muito livre, mas não duvidem que nós teremos dias difíceis. Como cristão, ou melhor, como cristãos, nós vivemos em de três níveis. Segundo um pastor que eu li, ele disse que nós vivemos em um de três níveis como cristãos. Primeiro deles, é possível retribuir o bem com o mal. Esse é o nível satânico. A pessoa te fez bem, você faz o mal para ela. Segundo lugar, segundo nível, é possível retribuir o bem e o mal com o mal. Esse é o nível humano. Isso é o que o teu coração e o meu sente. E o terceiro nível, retribuir o mal com o bem. Esse é o nível divino. Esse é o mais difícil. Esse é o caminho que faz a gente andar uma milha a mais. Eu estava terminando de preparar essa mensagem e me lembrei de uma leitura que eu fiz há muitos anos, final do século XIX para século XX. Na Índia surgiu um missionário chamado Sadhu Sundar Singh. E ele, quando teve a sua conversão, foi expulso da sua casa pelo seu pai. Na Índia, até hoje, é muito importante ao clã que você pertence. E ele era de de um clã de pessoas ricas, mas que deveriam manter a sua religiosidade centrada naquilo que os ancestrais acreditavam, e não tinha nada a ver com o cristianismo. Ao ter conversão, este jovem foi expulso de casa. E ele foi expulso de casa, e na mente dele, quando ele teve o um encontro com o Cristo, ele pensou: a Índia é muito grande e precisa de um missionário que seja indiano também, que se vista como indiano. E ele passou a andar a pé por aquele país, usando a roupa de um religioso indiano. Aquelas roupas cor de açafrão, sabe qual que é? Mas ele era um cristão esquisito, porque parecia um religioso indiano. Era um indiano esquisito, porque não era indiano no que falava. E ele foi estudar um certo tempo. Alguém viu ele andando pela rua e falou: Você não quer estudar num colégio cristão? E ele foi estudar nesse colégio cristão, mas ele foi muito perseguido lá dentro, porque ele era diferente. E um belo dia, ele tomou uma pedrada na cabeça de um colega. E depois que isso aconteceu, esse colega o perseguia muito, pensou assim: agora eu vou aplicar outra peça nele. E ele estava no pátio do colégio, lá debaixo de uma árvore, e esse colega chegou por trás para fazer mais uma malvadeza com ele. E a hora que ele chegou lá por trás, o Sadhu estava orando por ele. E ele ouviu toda a oração. E a oração era: meu Deus, eu não sei por que ele me persegue, eu gosto tanto dele, eu queria ter amizade com ele, eu só queria ser aceito por ele. Abençoa a vida dele. E aquele moço se tornou amigo dele a partir daquele momento. Vejam, ele pagou o mal que ele recebeu com uma bênção. E ele também foi abençoado. É isso que Pedro está falando para nós. Eu sei que às vezes a gente tem um desejo muito grande de reagir diferente das situações. Jesus, gente, ele é o exemplo perfeito.
Não existe amor maior ou mais intenso do que o de Jesus naquela cruz do Calvário por cada um de nós aqui. Foi para isso que vocês foram chamados. Pedro diz: quando vocês agirem assim, vocês também serão abençoados. Faz assim, por favor, estenda a sua mão assim. Todo mundo. Só quem não tem mão não precisa estender. Isso, olha para a tua mão. Toda vez que a sua mão estiver assim aberta para dar, ela está aberta para receber. É esse o ensinamento que Pedro está passando para nós. Na igreja, nós temos hoje em dia a pressão cultural contra valores cristãos. Muita gente fala o que quer nas redes sociais e tudo. Não respondo com mal. Não entre em discussões assim. A tentação de reagir com raiva às vezes é grande. Não faça isso. Divisões internas dentro da igreja por questões políticas. As últimas eleições que nós tivemos foi um escândalo. Ó, todo cristão deve ter o exercício da sua cidadania totalmente livre. Eu, pastor Janderson, da Igreja Presbiteriana da Graça, sou contra um pastor falar: olha, vocês devem votar nesse ou naquele candidato. Na Igreja Presbiteriana da Graça, em nome de Jesus, enquanto eu estiver vivo, nós nunca vamos discutir política aqui dentro. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é conhecermos a Deus, é termos intimidade com Deus, é orarmos, é fazermos o que pudermos para ajudar a cidade de Campo Grande, é estarmos presentes, mas não para discutir política. Esse não é o papel. Jesus não me chamou para isso. Embora eu seja cidadão, eu voto, eu escolho, mas eu tenho que fazer isso livremente, e vocês também. Terceiro princípio que eu quero que a gente entenda e que Pedro nos coloca aqui diante de nós: a realidade percebida por todos nós. A igreja nunca vai ser poupada de dificuldades e de problemas. Nunca. Tudo que acontecer, nós estamos aqui. Olha, deu um terremoto. Esses dias que teve um terremoto aqui no Mato Grosso do Sul. Eu nunca vi um negócio desse, nunca participei de um terremoto. Não tenho medo de terremoto. Mas se acontecer terremoto aqui, vai acontecer só para o crente? Só para o descrente? Não, é para todos. A igreja nunca vai ser poupada. Nós estamos no mundo. É aqui que Jesus falou: olha, ide pregar o evangelho para todo mundo. É aqui no mundo mesmo, com todas as coisas que acontecem, com os ventos, com as chuvas, com as tempestades. Agora, nós temos que pedir a Deus sabedoria para ler, entender o que está acontecendo. O que de fato está acontecendo ao nosso redor. Pedro vai recorrer ao Salmo 34, quando ele diz assim: se você quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, isso aqui é Salmo 34. E o Salmo 34 fala da bondade de Deus na vida de quem crê em Deus. Refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Nossa conduta, gente, deve ser naquilo que cabe a nós correta. Você vai na padaria e você vai comprar, hoje em dia quase ninguém mais usa o dinheiro, mas ainda usa um pouco. Você vai comprar um pão lá e você dá R$ 50, a pessoa te devolve troco para 100. Você sabe que o correto é você devolver o dinheiro, não é teu. Você vai em algum lugar, alguém começa a falar assim: você ficou sabendo da Nádia? O que aconteceu? Oh, meu. E pá, pá, pá. Sai da fofoca, sai da intriga, ainda mais você está falando mal dos outros. Não empreste nem os teus ouvidos e nem os teus lábios para fazer o que é errado. E quando Pedro fala assim, você quer viver dias felizes, ele não está nos isentando de dificuldade, não, gente. Ele está falando, baseado no Salmo 34, o seguinte: mesmo nos dias mais difíceis, se você tiver o amparo da tua vida em Deus, você vai ter dias felizes. Na medida daquilo que é possível. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, me ajude a olhar o melhor de toda a situação. Por exemplo, você vai almoçar e você queria demais tomar a Coca-Cola gelada, daquela que sai até a água do olho. Mas você não tem dinheiro naquele dia. Você só pode tomar um copo de limonada. Olha o melhor da situação.
Fala, meu Deus, graças a Deus que eu tenho esse copo de limonada aqui. Eu queria a Coca-Cola, mas o copo de limonada está geladinho, que bênção. Você queria determinada coisa, não conseguiu aquilo, ou você não queria estar vivendo aquilo. Por exemplo, você está gripado, você está com uma dessas NH1X971 aí, ó, e você não está feliz, mas podia ser pior. Procure olhar o lado bom das coisas. Peça a Deus sabedoria para fazer uma boa leitura da tua vida. Às vezes não está do jeito que a gente queria. Ah, pastor, eu queria muito melhor, já tem tantos meses que eu estou aí numa situação difícil. Olhe o lado bom da coisa. Comece a olhar o tanto que o copo está cheio, não o tanto que ele está vazio. É isso que Pedro está falando. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz. A paz deve ser buscada no que depende de nós. Eu me lembro uma vez que eu fui aconselhar dois fazendeiros. Eles estavam quase se matando por um pedaço de terra, sem exagero, gente, de 10 metros de comprimento por 4 de largura. Os dois fazendeiros, e eles estavam quase se matando. E eu fui no mais jovem. O mais velho é que estava errado. Mas eu fui no mais jovem e falei, abre mão desse negócio. Eu sou teu pastor, eu estou te pedindo assim como um amigo. Abre mão desses 40 metros de terra. Eu sei que ele fez aquilo porque eu pedi mesmo. Com muita contrariedade, mas houve paz. É nesse aspecto, no que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Outra coisa, esforce-se para manter a paz. Esforce-se para manter a paz no teu casamento. Esforce-se para manter a paz nas tuas amizades. Esforce-se para manter a paz no seu trabalho, nos seus estudos, onde você está. Faça força, porque a paz é a melhor coisa que tem, gente. No trânsito, na igreja, em tudo quanto é lugar. Procure ver sempre o lado bom de todas as coisas. Último lugar, a fonte de esperança da igreja. Qual é? Onde encontrar amparo, forças, soluções em meio à dor e dificuldades. O texto nos diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Neste exato momento, o Deus que criou todas as coisas, que tem nas mãos todo o poder, está olhando para a tua vida, para a minha vida, para aquilo que está acontecendo no nosso entorno. O Deus Todo-Poderoso, os olhos de Deus estão pairados sobre aqueles que creem e pertencem a Ele. Não pense que você está dependendo do político A, do político B, do parente seu. Às vezes Deus usa até essas pessoas mesmo para nos abençoar, mas você depende de Deus. Você respira porque Deus deixa. Os teus filhos, os seus amigos, os seus pais estão respirando porque Deus permite. Quando Deus diz para alguém, chega, acabou. Não tem médico, não tem dinheiro no teu hospital, não tem nada que resolva. É assim. Deus é bom. Viva uma vida de fé. Os seus ouvidos, diz o texto, estão abertos para as suas orações. Quando estiver ruim, difícil, faça igual nós fizemos agora há pouco, se ajoelha lá no teu quarto, fala, meu Deus, olha essa situação, meu Deus, olha aqui, como é que eu resolvo esse problema? Ore, os ouvidos do Senhor estão abertos, prontos a ouvir as tuas orações. A oração, gente, é o melhor caminho aberto por Deus por meio de Cristo para que a gente percorra a oração sincera. Tire tempo para orar na sua vida. O Senhor, porém, diz o texto, volta o rosto contra os que praticam o mal. É assim, ó. Você já pensou se você está praticando mal? Olha para mim aqui, ó. Que coisa horrível. É isso que a Bíblia diz que o Senhor faz. Toda vez que a gente perceber injustiça, gente que está roubando dinheiro da saúde, roubando dinheiro dos pobres, do INSS, tudo, está a revolta na gente, não dá? Lembre-se, Deus volta o rosto para essas pessoas.
Não pensem que todas as coisas ruins deste mundo vai passar desapercebida. Deus é Deus e Ele está no seu santo trono, como nós vemos lá em Isaías. As abas das vestes do Senhor, segundo Isaías, enchia todo o templo. Aquilo ali é a expressão do tamanho da glória de Deus, do poder de Deus. Havia morrido o rei Uzias naqueles dias do texto lá de Isaías 6. E agora Deus está falando, não é rei Uzias que faz ou que deixa de fazer, sou eu. Eu sou cheio de glória, eu sou cheio de poder. A nossa fonte de esperança, gente, é o nosso Deus. Creia nisso, claro, responsavelmente. Estude, prepare-se, prepare-se bem, faça o melhor que você pode fazer. Trabalhe e creia em Deus. Deposita toda a tua esperança em Deus. Tarefa da semana: ore pela unidade da nossa igreja, para que nós consigamos passar por todas as coisas. Eu não sei ainda as coisas difíceis que eu vou passar, nem vocês sabem, mas ore a Deus para que a gente passe juntos, para que essa igreja seja um ajuntamento de gente que verdadeiramente se ama. Faça um desafio pessoal antes de sair daqui hoje, para que a sua semana seja de paz. E no que depender de você, paz. Você está vivendo no nível humano, satânico ou divino? Decida hoje. Faça de Deus a sua esperança nesta nova semana. E tudo irá bem para você. Tudo irá bem para nós. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por tua palavra. Lá, há 2000 anos atrás, o Senhor encheu de esperança o coração daqueles crentes e apontou a direção de qual estilo de vida eles deveriam viver. E o amor é a base para esse estilo de vida da tua igreja. Hoje, para nós, essa palavra se tornou realidade. Ó meu Deus, ajude-nos a impregná-la em nossos corações. Ajude-nos a viver nesta semana de um jeito agradável ao Senhor. Ajude-nos a entender que todas as vezes que ouvimos a tua palavra e a obedecemos, isso traz bênçãos para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão perto da gente. Oramos em nome de Jesus. Amém.